Oi, estamos de volta com o programa Bem Viver e hoje o nosso assunto é a voz com a fonoaudióloga Anne Priscila Mello. E Anne, a gente acabou não comentando no primeiro bloco, né? Hoje é dia 14, isso mesmo, tô errada não. E dia 16 é Dia Mundial da Voz, não é No verdade? dia 16 de abril se comemora o Dia Mundial da Voz. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela tem o objetivo de conscientizar a população quanto à importância dos cuidados com a voz. Com isso, a gente pode prevenir futuras alterações, né? Ou alterações mais simples ou até uma alteração mais severa. Esse é o objetivo da nossa campanha. Uhum. E a gente estava comentando um pouquinho dos distúrbios, né? Você pode falar de outros distúrbios que acontecem com a voz, que normalmente as pessoas te procuram no consultório e os outros fonoaudiólogos também? O que a gente tem são, eu te falei dessas alterações devido ao emocional. Uhum. Nós temos o uso, né, também, a grande demanda é o uso inadequado da voz. Então, os profissionais que utilizam a voz, na maioria hoje a gente tem mais de 60% de profissionais que são profissionais da voz, jornalista, professor, cantor, feirantes, Feirantes, feirantes verdade. também. E eles chegam devido ao uso inadequado da voz. Então, as pessoas que fazem o uso excessivo da voz tem que ter uma certa cautela, tem que ter um certo cuidado com a utilização da sua voz. Então, a gente tem diversas alterações. Uma fenda, o que é isso? É quando a prega vocal, quando eu te falei que ela vibra, fecha. Então, quando a fenda, ela não fecha, ela vibra, mas na hora de fechar, ela não fecha. Tem uma abertura. A gente tem os calos vocais, que são alterações que dão na borda da prega vocal. A gente tem os inchaços, que são os edemas, irritabilidade, a prega vocal vermelha, né, avermelhada, porque está irritada. Então, são diversos fatores que a gente, sintomas, né, ou na verdade, ou alterações que a gente tem dentro da voz. Mas esses casos dos inchaços, dos calos, não são físicos, Não, grandes, não, assim, não, as pessoas não, não precisam não, assustar. não precisam assustar, não precisam assustar. Porque a prega vocal é muito pequena, né? Então e para visualizar, a gente precisa de um certo exame, não é eu olhando para você que eu vou te falar, Maristela, você tem um calo vocal, não é isso. A gente precisa de um exame que vai filmar, é um vídeo, né? Que vai filmar a sua prega vocal. A gente tem um exame onde a gente filma a prega vocal, onde ainda ela não está em movimento, e a gente tem um outro exame mais específico, que a gente utiliza uma luz onde a gente vê a vibração da prega vocal. Daí a gente avalia melhor. Quem quiser fazer perguntas aqui para a Anne é só ligar no 3559-3903. E a gente está ao vivo no nosso site www.topcultura15.com.br. E Anne, quais são os tratamentos existentes para esses vários distúrbios com a voz? São as terapias fonoaudiológicas, né? O paciente ele vem sempre encaminhado do médico otorrinolaringologista. O otorrino solicita o exame é realizado, ele vê a situação do paciente, qual a alteração, e encaminha para o fonoaudiólogo. Daí a gente faz uma avaliação e aí são realizados exercícios vocais para aquela alteração ali. Então, para cada alteração, a gente tem exercícios específicos. Não tem como, né, ter um exercício assim. Vamos ensinar um exercício aqui para as pessoas para elas estarem cuidando da voz e tal. Não tem, né, não. Anne? Seria necessário mesmo uma avaliação com um profissional, ou um médico otorrino, laringologista, ou um fonoaudiólogo. Até porque, por exemplo, o cantor, ele vai estar usando a voz especificamente para uma coisa. Para cantar. Eu aqui no meu caso, para cantar no caso. Eu aqui no meu caso, é para falar. É para falar, é uma então voz. Aí já seria diferente, porque né? nós temos a técnica para a voz cantada e a técnica para a voz falada. A gente utiliza o aquecimento, desaquecimento vocal. Então, os profissionais que utilizam a voz em excesso, eles realizam um aquecimento vocal antes e o desaquecimento vocal. E o repouso vocal, que é super importante, né, para esses profissionais. Verdade. E as nossas vozes, elas são diferentes, elas são únicas, né? As vozes são únicas. Você tem a sua, eu tenho a minha. E a voz, ela leva a personalidade da pessoa, a característica da pessoa, o emocional da pessoa. E são outros fatores também, fatores biológicos, o tipo físico da pessoa, Verdade. o tamanho da prega, a espessura da prega vocal. Então, tudo isso influencia.
Então, vamos dizer assim, não temos exercício, mas a gente pode cuidar da voz de outras formas. Com certeza. Alimentos. Quais fazem bem para a voz? O que não pode é nada em excesso, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Mas o mais importante é a água, é a hidratação. Não hidratação vocal, porque os alimentos, eles são indiretamente, porque nenhum alimento vai cair na prega vocal. Porque se cair, a gente vai engasgar. Então, nenhum alimento vai cair ali na prega vocal. Mas eles atuam indiretamente. A água é fundamental, né? Então, é necessário que a gente... os médicos aconselham que a gente tome 2 litros, né, de água por dia. E durante esses 2 litros, durante o dia, a gente tome pequenos goles de água, né, no decorrer do dia, da utilização da sua voz. A gente tem um outro alimento também que é bastante utilizado, é a maçã, porque na maçã a gente tem uma substância, uma enzima, que ela funciona como se fosse um detergente. Ela limpa a mucosa da cavidade oral, então favorecendo o trato, né, a mucosa do trato vocal. Porque todo esse processo, desde a laringe, onde as nossas pregas vocais, a nossa cavidade oral, a gente chama de trato vocal. Então, ela limpa o trato vocal. Então, a voz sai uma voz mais limpa, mais agradável. Uhum. E a mudança de temperatura também está influenciando nisso aí, né, Anne? Influencia. Influencia porque é um choque térmico. Então, se você está no calor, no quente, num ambiente muito quente, e aí você entra num ambiente de ar-condicionado, é um choque térmico, né, que aquela musculatura vai levar. Então, Anne, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho e no próximo bloco ela vai responder as perguntas dos telespectadores. A gente volta já. Top Cultura, 19 anos com você.